para jovens, eu acho que foi... Eu nasci com um parafuso a menos, né? Brincadeira. Eu me converti muito novo, né? Eu tive contato com o evangelho muito cedo, né? Eu lembro que eu estava vindo pensando, né? Como eu conheci o evangelho de verdade, né? Eu conheci o evangelho muito cedo. Minha mãe obrigava a gente a ir para a igreja católica, né? A todo domingo a gente ia à missa. Mais uma vez eu li um texto, né, em Salmo 115, que diz: eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Eu entro em conflito, né? E aí minha mãe foi convidada para ir num culto no lar, né, no nosso antigo pastor. E aí lá ele começou a me discipular, ele começou a falar de Jesus para mim. E desde muito novo eu já comecei a pregar o evangelho com ele, né? Então quando eu cresci, eu já cresci dentro dessa realidade, eu via que jovens precisavam daquilo que um dia eu tive, né? Então isso foi um fogo, como Jeremias fala, né? Um fogo que ardia no meu peito. Então o que me fez aceitar esse desafio foi entender que assim como um dia eu precisei, eles também precisam. Que legal. A Forte. tua mãe era católica, né? Minha A família... tua mãe estava internada, né? Minha mãe estava internada. Ela, na semana passada, ela teve um probleminha de saúde, né? E aí ela foi pro hospital no domingo retrasado. E na madrugada de domingo para segunda eu chorei bastante diante do Senhor, né? Me questionei sobre algumas coisas, né? Porque o medo vem, o medo bate, né? A gente é humano. Mas ela estava com uma infecção no estômago. Mas graças a Deus hoje ela já tá bem, já tá em casa, né? Graças às suas orações, oração do Frank também e de toda a galera, né? Que a gente fez uma live na sexta-feira passada orando pela minha mãe, uma chamada, na verdade, vídeo, com a galera do Fire, a gente orando pela minha mãe. Ela entrou lá do hospital e recebeu, e hoje ela tá aí assistindo a gente, inclusive. Graças a Deus, mandar te um beijo, amo, senhora. te Vou falar amo. uma coisa. Eu falei um negócio pro seu filho. Sua mãe já está. Falei pro Frank, né, Frank? Sim, no Ela caminho. falou assim: G, a mãe do pastor já tá bem. Eu falei, graças a Deus. Porque eu vou falar, eu tava precisando dormir. Né, minha senhora? 3 horas da manhã o Espírito Santo falava, levanta, vamos orar por ela. Eu falei, eu levanto o Espírito Santo, mas cura ela logo. Precisava dormir, dona senhora. Hoje a gente vai dormir, tá? Amo a senhora. Me responde aqui, pastor, qual é o maior desafio da juventude hoje? Na semana do pastor, teve o dia do pastor, né? No mês passado, né? E aí a pastora apóstola, né, Lia, fez essa pergunta pra mim. E aí eu perguntei que o maior desafio é o jovem, né? Qual é o maior desafio? É o jovem. É o jovem. É o jovem. Meu Deus do céu. Mas se eu pudesse definir em uma palavra, a maior dificuldade que eu tenho lidado constantemente é a inconstância. Essa é a maior dificuldade que eu percebo como líder de jovens há muito tempo. Porque o jovem, ele é muito volátil, sabe? Ele, às vezes, está voando. Ele está nas asas do querubim. Ele está pregando para todo mundo. Ele quer salvar a família, o primo, o tio, o papagaio, o periquito. Ele quer salvar todo mundo. Aconteceu alguma coisa, veio um vento, meu amigo, esse mesmo jovem que queria pregar para todo mundo, que queria ganhar a maré para Jesus, ele não te dá nem a paz do Senhor no grupo. Tu marca o fulano lá no grupo, e não é nem indireta, tá, pessoal? Esse é direta mesmo. Quem é líder aí sabe o que eu tô falando. Quem é líder sabe o que eu tô falando. Ô, coisa difícil é jovem responder no grupo. Ô, coisa difícil. A gente tem que ficar marcando eles no privado mesmo. Então, a maior dificuldade que eu percebo em liderar é lidar com a inconstância desses jovens. Por quê? Porque eles são muito voláteis, né? Então, eles estão ora querendo muito e ora querendo pouco, né? Então, eu acredito que o que me ajuda nisso é o discipulado. É 1 a 1, é a vida na vida. Não estou dizendo que eu sou perfeito e que está todo mundo voando, não. Tem muitos com dificuldades. Mas o maior desafio é lidar com essa inconstância e tentar ajudar eles da melhor maneira possível. Essa inconstância vem da onde? Eu acredito que da secularidade desse mundo. Por quê? Porque você imagina, a gente tem culto na nossa igreja, hoje a gente está tendo culto aos domingos. Mas até no ano passado nós tínhamos culto na sexta e no domingo. A maioria das igrejas tem 2 a 3 cultos por semana. Aí você faz uma conta básica. Cada culto, ele geralmente dura 2 horas. Geralmente. Então tu faz uma conta básica. Se a igreja faz 3 cultos na semana, ela tem 6 horas que ela tem de devoção a Deus. A semana
Tem mais 24 vezes 7, faz a conta aí, 24 vezes 7. Faz você, Frank. Faz, Frank, faz Eu essa não, conta aí. calculadora, peraí. Faz aí, 24 vezes 7. Quantas horas dá uma semana? Aí tu pensa, a pessoa tem 6 horas que ela tá ali na vida dela com Deus, na igreja, etc e tal, que é uma bênção. 168. 168, ou seja, uma semana tem 168 horas. Aí o cara tem 6 horas, ou a menina tem 6 horas na igreja. Se ele não tiver uma vida de devocional na igreja, o TikTok vai influenciar ele. O Instagram vai influenciar ele, ou seja, a secularidade, as coisas desse mundo vai influenciar ele. Então, às vezes, as pessoas chegam na igreja querendo resolver uma coisa que já precisava ser feita em casa. É isso aí. Às vezes, as pessoas chegam na igreja e o fogo tem que descer. Pode falar? Ô, meu querido, meu querido. Então tá. Mete bronca. Então tá. As pessoas, o jovem tem muito esse problema, mas não é só jovem não, tá? As pessoas têm esse problema. Elas tratam o culto como se fosse um espetáculo de teatro, de cinema. É isso aí. Elas querem que o culto seja de acordo com a vontade deles. Então, se o louvor não tá bom para aquilo que eu gosto, eu não vou cantar. Se a música eu não conheço, eu não vou adorar. Mas o culto não é para mim, não é para Genilda, não é para um Franklin. O culto é para o Senhor. Então, se você não tem uma vida de devoção diária, quando você chegar no culto, o que vai te conectar com o Senhor? Nada. É por isso que na hora da palavra, e aí eu vi o teu corte, pessoas na hora da palavra mexendo no celular. Uma falta de respeito, uma falta de temor. Mas por quê? Porque a secularidade desse mundo faz a pessoa assistir o culto com o celular na mão. Faz a pessoa assistir um filme no Netflix com o celular na mão. E aí quando chega no culto, ela não consegue ser cheia. Por quê? Porque não é o culto que vai te encher. É o secreto. É o teu quarto, é a sua vida de devoção. Então, essa inconstância, na minha opinião, ela também, o problema dela é por causa da secularidade do mundo. A gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo que a gente esquece que o principal é o Senhor, continua sendo o Senhor. Não, desabafa. Deixa eu... Fica à vontade. Posso corroborar com o assunto com todo respeito? Claro. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu, Franklin, fui ensinado lá atrás que cultuar era só dentro de 4 paredes, ou seja, cultuar é dentro da igreja. E hoje, com um pouco mais de maturidade, a gente vai aprendendo, cara, o culto começa dentro da minha casa. Boa. Eu só sou igreja, sim, quando eu tô com meus irmãos lá reunido. Boa. Mas o culto, ele começa dentro da minha casa. Cara, você sabia que se você pegar sua família, levar pra praia, você tá cultuando a Deus? É isso mesmo. Se você levar sua família, levar ela no shopping, assistir um cinema, você tá cultuando a Deus. Só que eu aprendi que eu só tava cultuando quando eu tava lá dentro de 4 paredes com meus irmãos louvando. E não é só isso. Deus é muito mais do que isso. Deus é essência, Deus é princípio, Deus é tudo. Aleluia. E eu digo mais, Franklin. Em Levítico capítulo 6, né, a Bíblia diz que o sacerdote pôr a lenha no altar todas as manhãs. Né? Isso aí. Todas as manhãs é uma palavra impositiva, né? Olha, toda manhã o sacerdote vai pôr a lenha no altar e ela nunca se apagará. Ou seja, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que essa lenha, ou essa chama, nunca se apague, certo? Certo? Essa é a vontade de Deus, que a chama nunca se apague. Mas qual é o problema, Gê? Qual é o problema? A gente acha que a chama vai acender a partir de uma faísca. Ela não acende a partir de uma faísca. Ela acende através de uma constância, dia após dia. Toda manhã você colocar lenha. E como eu coloco lenha? É acordando pela manhã e dando meu tempo para o Senhor. Não, mas eu acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu acordo 5 horas da manhã para ir para um curso, para ir para a faculdade ou para ir para a escola. Glória a Deus, tudo isso é importante. Mas melhor do que isso, mais importante do que isso. Acorde mais cedo, mais um pouquinho. Exatamente. E sabe que as pessoas falam, Gê, que estão cansadas, né? Não, eu tô cansado. A gente vai poder descansar na glória. O tempo de trabalhar é agora, o tempo de sacrificar é agora. Né? Principalmente a juventude, né? O tempo é esse. Meu Deus do céu, não fala não, que senão eu vou... A juventude não acorda às 5 horas da manhã para poder ir trabalhar. Alguns acordam para estudar. Minoria. Né? Para estudar. Para estudar. Não, mas não justifica não, eu concordo contigo. Tem que acordar cedo mesmo para buscar o Senhor. Isso porque a gente está falando da juventude. Porque se a gente for falar do geral... Sim, verdade. Né? Verdade. Você pode acordar mais cedo, sim. Porque eu trabalho só uma vez na semana, sabe, esse garoto? Deixa eu falar uma coisa pra você. Mas eu tenho esse costume de acordar muito cedo. Por quê? Por causa disso que você falou. A gente tá ligado aqui, ó. A gente tá conectado com isso aqui. Então eu levanto mais cedo. O Espírito Santo me acorda todos os dias, 5 horas da manhã. Glória a Deus. Porque depois que uma dona de casa
levanta de fato e de verdade, acabou-se, filho. É verdade. Acabou-se. Entendeu? Tem um monte de afazeres dentro da sua casa. Ainda que eu só trabalhe uma vez na semana, eu tenho um monte de afazeres. Então eu levanto mais cedo, vou falar com o Senhor, vou fazer a minha devocional e aí o dia começa e o bagulho fica doido. E aí deixa eu te perguntar,